Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos conteúdos de língua portuguesa e dessa vez a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de literatura. Romance de 30 e Graciliano Ramos com sua célebre obra Vidas Secas, tá certo? Relembrando o contexto histórico da década de 30 no Brasil, vocês sabem que aparecem aquelas tensões, a questão da Segunda Guerra Mundial, a Era Vargas, né, o período da seca. E vão ser retratados muito a questão do regionalismo. O Nordeste e o Norte vão ser centros agora dessas obras, principalmente o Nordeste. E problemas sociais como seca, miséria, fome, são os principais problemas, né, trabalhados nessas obras. Graciliano Ramos, né, assim como outros autores da década de 30, assim como Raquel de Queiroz, que trabalhamos na última vez, ele fez parte da década de 30, né, publicou a sua obra-prima Vidas Secas em 1938, 8 anos após Raquel de Queiroz ter publicado a obra 15, então ele bebeu de muitas fontes da própria Raquel de Queiroz, só que o Graciliano Ramos ele tem a obra dele é muito mais engajada, né? As duas são maravilhosas, mas a de Graciliano Ramos é muito mais engajada, muito mais crítica com relação à questão da seca e tudo que estava acontecendo no Brasil na década de 30. E o Graciliano Ramos, ele foi contista, cronista, ele trabalhou em jornais, ele também foi prefeito, ele nasceu na cidade de Alagoas, certo? Ele foi preso, porque naquela época a maioria dos escritores, eles eram da esquerda, partido de esquerda, e tinham muitas ideias marxistas, então ele foi preso por suas ideias, passou alguns anos na prisão, e lá ele escreveu outro livro dele bastante famoso, que é Paralisia Antiga. A sua obra, né, bastante conhecida, que é Memória do Cárcere. Um fato interessante sobre Graciliano Ramos é que a maioria de seus livros são todos em primeira pessoa. Memória do Cárcere em primeira pessoa, São Bernardo em primeira pessoa. O único livro que ele escreveu, né, o único romance que ele escreveu em terceira pessoa foi Vidas Secas, certo? Então, vou falar um pouquinho sobre Vidas Secas. Tem o livro, tem um filme, então se vocês quiserem adentrar mais um pouquinho das características de tudo que acontece, vocês podem assistir o filme e ler a obra, que é muito mais interessante, tá? Então, Vidas Secas é composta de 13 capítulos. Cada capítulo, o livro ele não possui uma linearidade, ele não possui uma ordem cronológica. Então, eu posso ler qualquer capítulo sem a necessidade de ler o livro por inteiro. Digamos assim, um exemplo, né? Porque são capítulos à parte, aleatórios. E como foi que ele começou a escrever Vidas Secas? Ele escreveu um conto chamado Conto da Baleia, que justamente é um dos personagens do livro, que é a cachorrinha baleia, certo? Então ele escreveu esse conto e por ficar tão famoso, as pessoas gostarem tanto desse conto, ele acabou dando continuidade à questão desse conto e escreveu o romance Vidas Secas, colocando a personagem baleia como um dos personagens do livro, certo? Então são 13 capítulos de forma não linear, de forma não cronológica, e os personagens são Fabiano, sim, a Vitória, sua mulher, a cachorra baleia, seus dois filhos, filho mais velho e o filho mais novo, isso mesmo, os filhos não tinham nome, tá? E tem o seu Tomás da Bolandeira, que ele não é um personagem que tem um capítulo falando sobre ele, mas ele é muito relatado pelos próprios personagens, tá? Também tem um papagaio. Então, assim, como é a história desse livro Vidas Secas? São uma família de retirantes, né? Que vocês sabem que na época da seca as pessoas saem, né, à procura de melhores condições de vida, à procura de trabalho. Então, eles saem em busca de procurar algum trabalho. Eles encontram uma fazenda abandonada, um lugar que eles pensam que está abandonado. E chegam lá e ficam lá todos felizes, né? Achamos um lugar, vamos agora viver da melhor forma possível. E depois eles acabam percebendo que aquela fazenda tinha um dono. E o proprietário diz assim, vocês querem trabalhar, então trabalhem. Então eles começam a trabalhar lá, o Fabiano, um vaqueiro, né? Começa a trabalhar nessa fazenda. Eles não tinham muitas opções, né? Então a opção que tinha era trabalhar ganhando uma miséria, né, de dinheiro, porque não tinha outra coisa para eles fazerem, certo? O capítulo que fala de Fabiano, que é um dos personagens principais da obra. Fabiano, pessoal, ele é zoomoficado. O que é isso? É aquela característica de animais. Então, ele é muito animalizado. Por quê? Porque os personagens de Vidas Secas, eles não têm escolaridade. Eles
não tem muito linguajar. Até mesmo os próprios personagens, as pessoas da família, eles não têm uma noção de ficarem só conversando, não tem uma linguagem própria, tá certo? Então o Fabiano, ele é zoomofificado, tem características de animais, ele se considera um cabra. Ele fala assim, um dia eu quero ser gente, um dia eu quero ser homem. É como se ele não fosse gente, é como se ele não fosse alguém, é como se ele fosse um animal. O Fabiano, ele fica mais feliz falando com os animais, ele se sente mais à vontade estando ali no meio dos animais do que com as próprias pessoas. E ele tem muita dificuldade de se expressar com as pessoas, ele tem medo de falar alguma coisa e acabar se dando mal. E é isso que vai acontecer com ele mais na frente, né? Ele tem dificuldade de formar, de pegar o pensamento dele e transformar aquilo em linguagem. Então o Fabiano tem essa característica, certo? Outro personagem é assim, a Vitória, que é a mulher dele. Assim, a Vitória é um pouco mais, digamos que experiente na inteligência do que ele, no sentido de ela sabe fazer contas. Então, certo dia, o Fabiano, ele ficou assim meio com medo da família, do patrão dele tá enganando ele no pagamento. Aí ele vai, né, perguntar à mulher dele, a mulher dele faz as contas, ele vai falar com o patrão dele. Aí o patrão diz assim, não, isso aqui tá tudo certo. Por mais que realmente o Fabiano estiver certo, ele vai dizer, não, isso aqui tá tudo certo. Se você não quiser, vai embora. Então o Fabiano é obrigado a ficar, né? Aí ele vai dizer assim, não, me perdoe. A minha mulher que tá doida, ela não sabe fazer conta não, né? Por mais que a mulher estivesse certa. E o sonho da Sinhá Vitória, naquela época, era ter uma cama de couro. Que é como se fosse assim, eu vou me estabilizar, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma estabilidade, eu vou ser feliz nesse lugar. E o seu Tomás da Bolandeira, que era esse ex-patrão deles, que eles falam muito no livro, era que tinha essa cama de couro, né? Digamos que o seu Tomás da Bolandeira era o oposto, era a pessoa culta, a pessoa que tinha, né, posses. E aí o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo, o sonho dele, né, era ser igual ao pai. O filho mais novo via no pai uma figura muito brava, muito forte, né? Ele queria ser vaqueiro igual o pai dele. E o filho mais velho, ele tinha uma noção assim de linguagem. Como eles não estudavam muito, e uma vez ele escutou o nome inferno. E aí ele ficou pensando, inferno? Mas o que é inferno? Aí ele vai perguntar à mãe dele, mãe, o que é inferno? Aí a mãe dele, menino, sai daqui, o inferno é isso que a gente já tá vivendo, né? Então é bem interessante essa parte da linguagem mesmo dos próprios filhos, né? De não ter essa noção, de não ter escolaridade. E a cachorra-baleia, que a cachorra-baleia é o oposto do Fabiano. No caso, ela é antropoformizada. O que é isso? Ela tem características humanas. Ele coloca características humanas no animal. E é interessante, pessoal, quando a gente fala de cachorra-baleia, porque assim, eu me lembro que as pessoas mais pobres, as pessoas de interior, elas têm a moda de colocar nomes de peixes, né, de animais e outros animais em cachorros, né? E é uma própria ironia o nome da cachorra ser cachorra-baleia, né? Dá uma ideia assim de fartura, mas o Graciliano Ramos ele quis colocar dessa forma mesmo, chamar de baleia para ironizar a parte da seca, a parte da fome. E, como eu falei, ela tem características humanas. Tem um capítulo, que é o capítulo 9, que ele fala só sobre a cachorra-baleia. E lá, a cachorra, né? E um detalhe do Graciliano Ramos é que ele escreve tanto no discurso indireto livre que ele coloca como se a gente estivesse vivenciando o pensamento das personagens. E na cachorra-baleia é bem interessante a parte que fala sobre isso, que ela vai... um dia, né, o Fabiano percebe que a cachorra ela está doente, que ela está com raiva. E ele acaba tendo que sacrificá-la, né? A família fica muito triste, mas ele acaba tendo que sacrificar a cachorra para melhorar a situação e para que ela, né, se livre daquilo, porque não tem outra opção de acontecer. Então, esse detalhe da morte da cachorrinha-baleia digamos que é o clímax do livro, a parte principal do livro. Então, a parte que ela fala é bem interessante quando o Graciliano Ramos ele coloca esse pensamento, né, da cachorra como se a gente estivesse vivenciando dentro do cérebro da cachorra, como se ela estivesse prevendo que ia morrer. Então ela diz assim, ele tá tão diferente, o Fabiano, ele tá me olhando com a cara tão estranha. E aí quando o Fabiano dá um tiro nela, que ela começa lá a ficar agonizando para morrer, ela diz assim, eu só queria acordar num mundo
onde tivesse muitos preás, né? Um mundo assim diferente. Então essa obra é magnífica, é uma obra cíclica, porque como a seca, né? É uma obra cíclica. Começa com a questão do inverno e vai terminar com a seca. Então é como o primeiro capítulo do livro, que é a questão da chegada da família e no final a fuga da família, né? Porque no final do livro a família ela vai sair de novo da fazenda, porque vem chegando a questão da seca novamente, e aí eles vão procurar outro rumo para a vida deles, eles querem ir para a cidade grande, e no final o Fabiano diz assim, o povo da cidade precisa de homens como nós, né? Cabras como nós. Então há uma certa esperança também na fala dele nesse sentido, de dizer assim, eles precisam da gente e a gente também precisa deles para viver. E há uma dualidade também, porque o antagonismo dessa obra que o Graciliano coloca, o antagonismo, ou seja, os vilões, é a própria natureza, que é a questão da seca mesmo, e a própria sociedade, né? O governo que não está nem aí para essas pessoas, e a gente sabe que isso não acontece só em 1930. E isso vem até os dias de hoje, até o século XXI, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre Vidas Secas e Graciliano Ramos, assistam o filme, leiam o livro, tá certo? Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, dêem uma curtida. Um beijo e até a próxima.